boa tarde. Ou boa noite. Está começando agora mais um serviço de convivência online. Estamos começando mais um vídeo do nosso serviço de convivência. Hoje ele está recheado de atividades bem legais. Então, para nós começarmos, acredito que vocês tenham percebido que os nossos últimos vídeos foram um pouquinho diferentes, né? Então, nós estávamos fazendo algo para vocês assistir. Acredito que vocês também perceberam que nós, no mês passado, não fomos aí na casa de vocês, né? Como de costume, entregar as atividades, porque a gente quis também fazer de um mês diferente para vocês curtirem um pouco mais os nossos vídeos, sem ter tantas atividades. Esperamos que vocês tenham gostado e agora, a partir deste vídeo, nós vamos retomar como era de costume as nossas atividades. Então, acredito que vocês já tenham recebido a nossa visita aí na casa de vocês, onde nós levamos as atividades de agosto para vocês acompanharem os vídeos e realizarem. Nos nossos últimos vídeos, antes de julho, nós vínhamos falando um pouco sobre família, conhecendo um pouquinho vocês, sabendo como vocês estavam, tudo mais voltado para a família. E agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso tema. O nosso tema, a partir deste vídeo, junto com a oficina, também nós vamos trazer mais assuntos voltados à sociedade, à comunidade, o eu com a sociedade, o eu com a comunidade. E o porquê será que é importante esse tema, né? Ele é importante porque é o lugar que nós vivemos. E será que a gente conhece realmente esse lugar? Será que a gente sabe o que nós temos direito, quais são os nossos deveres nesse local? Nesse vídeo, especificamente de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sociedade e comunidade. Vocês sabiam que tem diferença entre essas duas palavrinhas? Então acompanhem os próximos passos do vídeo, onde nós vamos explicar o que cada um significa e depois realizar a nossa atividade de hoje. Como a professora Natália falou, vamos conversar um pouquinho sobre sociedade. E você aí em casa, sabe o que é sociedade? Sociedade é um conjunto de seres que vivem de forma organizada. Um exemplo que a gente tem de sociedade que vocês podem observar seria o nosso município, né, de São João do Gé, que vive de forma organizada. E para manter essa organização, a gente tem quem coordena a nossa sociedade, né? Seria o prefeito, os vereadores, a população, né, que vive de forma organizada para cuidar da cidade. A gente vai deixar na tela também um exemplo, umas fotos de exemplo do que é sociedade. Observe para depois fazer a sua atividade, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre comunidade agora? Você sabe o que é comunidade? Comunidade é um conjunto de pessoas que vivem sobre as mesmas regras, né? Que convivem no mesmo local. Um exemplo de comunidade que a gente tem seria o nosso bairro, os nossos vizinhos, a nossa família, né? O CRAS aqui é uma comunidade. E nessa comunidade a gente tem locais que a gente vai, né? Participa de algumas coisas, como por exemplo, postinho, igreja, praça, né? E quem cuida dessa comunidade? Geralmente é a população que nela convive. E então, percebe-se que comunidade é algo menor, né? Algo menos extenso. E sociedade é algo extenso. Então, assim, dá para entender a diferença dos dois, como a gente comentou aqui no vídeo. Agora vocês ficam com outras fotinhos do que é comunidade, para vocês entenderem e fazerem as atividades de vocês aí em casa, certo?
agora vocês vão procurar na sacolinha de vocês a atividade da data 13/8/2020, aonde tem uma historinha sobre as formigas. A Pro Fábio vai estar lendo a historinha aqui para vocês e depois a Pro Natália vai estar explicando a atividade, certo? Vamos lá para a história? O respeito ao espaço em comunidade. As formigas. As formigas são insetos que vivem em sociedade. O papel principal é desempenhado pelas formigas obreiras. Além destas, existem os machos e as rainhas, que são encarregadas da reprodução. Cada obreira tem uma atividade. Umas transportam provisões, outras se ocupam dos serviços internos e outras ainda são guardiães da entrada do formigueiro. A formiga que mais prejudica o homem é a saúva, porque destrói as plantações, sendo comparável a uma praga de gafanhotos. As folhas que a saúva corta são guardadas no formigueiro para nelas se desenvolverem cogumelos, os quais lhe servirão de alimento. Agora vocês vão ficar com a Pro Natália explicando a atividade que vocês vão realizar aí na casa de vocês. Então, a Profab já mostrou para vocês, né, e contou a história das formigas. As formigas, elas são um exemplo de vida em comunidade, porque cada uma tem a sua função, justamente em uma comunidade de pessoas, onde cada um tem a sua função também. Estendendo para a nossa sociedade, é onde temos mais regras, onde temos mais pessoas que representam, né, o povo e que executam os serviços. Então, depois de ler essa história, vocês podem ler aí com a família de vocês e também já se divertir escutando ela. Aí, abaixo, vocês vão ver que está escrito: e você, como vive em sociedade? Agora, monte sua história de como percebe a sociedade em que você vive. Depois, conte essa história utilizando os fantoches que você recebeu. Monte eles e se divirta. Agora, nas atividades que vocês receberam, também tem outra folha com a atividade 13/8. São os fantoches pro palito. Então, esses são 6 fantoches que vocês receberam, que vocês podem colorir, colocar nos palitinhos e assim contar a história que vocês vão criar aqui em cima. Como que vocês veem a sociedade que vocês vivem? Conte para mim e para a Profab como é que vocês enxergam essa sociedade. Eu e ela vamos criar uma de acordo com as nossas ideias e como nós vimos e depois vamos contar para vocês. Eu e a Profab já criamos a nossa história, já escolhemos os personagens que vai participar dessa contação e vocês já escolheram um de vocês? Lembrando que podem escolher quantos personagens quiserem. Vocês podem colorir como quiserem e lembrando de colocar uma fita aqui no palitinho para vocês conseguirem segurar o personagem de vocês. Vocês podem utilizar cola ou fita, o que vocês tiverem aí em casa. Espero que vocês tenham utilizado a imaginação e a criatividade para fazer uma história bem legal. Eu e a Profab fizemos uma história bem rapidinha para contar para vocês, mas para mostrar em que sentido vocês devem fazer. Então vamos lá escutar a nossa história? Oi! Como é a sociedade que você vive? Olá, tudo bem? Eu acho a minha sociedade bem organizada. Cada um tem uma função para que tudo dê certo. E a sua como é? Então, a sua parece bem legal. A minha também é bem organizada. Mas o problema é que muitas pessoas não cumprem as regras que a sociedade tem. Elas jogam lixo no chão, elas estragam os lugares públicos e isso eu acho ruim. Porque se todo mundo não cumprir essas regras, vai virar uma bagunça. E não é isso que seria um lugar bom de viver, né? É verdade, muito triste. Se todos cuidássemos, teríamos uma sociedade mais bonita e organizada. Isso mesmo.
Então, essa é a nossa sociedade, crianças. Agora nós estamos curiosos para saber como vocês veem a sociedade de vocês. Até mais! Então, gostaram das nossas atividades de hoje? Gostaram dos assuntos que a gente está trazendo para vocês nos vídeos e que vai ser comentado a partir de agora, né? Para trabalhar com vocês? Espero que sim. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenham curtido também. Aprender um pouquinho mais sobre comunidade, sociedade, aprender a diferença entre eles, né? E também de realizar a atividade que nós deixamos para vocês. Sempre lembrando, quando vocês realizarem a atividade, mandem fotinhos ou vídeos para nós aqui no CRAS acompanhar vocês aí em casa. Então, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos deixar alguns trechinhos do filme Vida de Inseto. Esse filme tem no YouTube, vocês podem assistir ele completo aí em casa. E é um filme que mostra bastante um exemplo de uma sociedade e de comunidade, onde todos se organizam de forma para que dê certo a convivência entre si. Então acompanhe esses trechinhos, esperamos que vocês se divirtam assistindo. E também assistam o filme completo com as suas famílias. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!